Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo daqui por aí? Qual é a história do profeta Elias? Um dos principais profetas de Israel. Sua casa provavelmente ficava em Tisbe, que alguns estudiosos acreditam ser uma cidade de terra de na terra. Alguns estudiosos acreditavam ser uma cidade da terra de Gileade, a leste do rio Jordão. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele começou a sua longa carreira como profeta em Israel durante o reinado do rei Acabe, que chegou ao poder por volta de 940 antes da era cristã, e continuou sob Acasias, filho de Acabe, que ascendeu ao trono por volta de 920 antes da era cristã. Primeiro Reis, capítulo 22, versículo 51. A última vez que ele é mencionado atuando como profeta, desta vez em Judá, é perto do final do reinado de 8 anos do rei Jorão de Judá, que começou em 913 antes da era cristã. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de 12 a 15, e 2 Reis, capítulo 8, versículo 16. Por meio de Elias, Deus deu forte apoio à verdadeira adoração em um templo que a condição espiritual e moral de Israel havia declinado alarmemente. O rei Acabe, filho de Uri, havia continuado a adoração ao bezerro estabelecida por Jeroboão e, pior ainda, casou-se com Jezabel, filha de Etbal, rei sidônio. Sob a influência dela, Acabe aumentou muito seus pecados, superando todos os reis anteriores de Israel, ao introduzir a adoração a Baal em larga escala. Profetas e sacerdotes de Baal se multiplicaram e a corrupção atingiu um grau extremo, pois o ódio de Jezebel por Deus levou à perseguição e ao assassinato de seus profetas, forçando-os a se esconder em cavernas. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo de 30 a 33, e também 18, versículo 13. Elias apareceu pela primeira vez no registro quando é enviado por Deus para anunciar o castigo sobre Israel por causa dos seus pecados. Suas primeiras palavras registradas são: Tão certo como vive Deus, o Deus de Israel, Yahvé, o Deus de Israel, diante de quem estou. Elias indica que Yahvé, o Deus vivo de Israel, decretou que não haverá chuva nem orvalho por vários anos, exceto por sua palavra. Esse período durou 3 anos e 6 meses. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e Tiago, capítulo 5, versículo 17. Após esse anúncio, Yahvé direciona Elias para o vale de Querite, a leste do Jordão, no território da tribo de Gade. Ali, milagrosamente, corvos lhe trazem alimentos e Elias obtém água do vale, que eventualmente seca por causa da seca. Yahvé continua a guiá-lo e agora o envia para fora do território de Israel, para Sarepta, uma cidade fenícia que então dependia de Sidom. Este lugar perto da cidade de Sidom, onde o sogro do rei Acabe, Etbal, governava. 1 Reis capítulo 16, versículo 31, Elias encontrou uma viúva preparando uma última refeição para si e para os seus filhos com a pouca farinha e azeite que lhe restavam. Elias então pediu um pão, prometendo que Yahvé a sustentaria durante a seca. Em resposta ao pedido, a mulher, que reconhecer Elias como um homem de Deus, concordou e foi abençoada. Isso pode ser comparado com Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Durante a estadia de Elias na casa da mulher, o filho dela morreu. Elias orou a Deus e ele trouxe o menino de volta à vida, a primeira ressurreição registrada e o terceiro dos 8 milagres de Elias. 1 Reis capítulo 17. O seu conflito com os profetas de Baal foi assim, né? Entretanto,
Acabe procurava Elias por toda parte, sem sucesso, sem dúvida com a intenção de matá-lo. 1 Reis capítulo 18, versículo 10. Finalmente Deus instruiu Elias a apresentar-se a Acabe. Quando se encontraram, Elias solicitou uma reunião com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do tal Deus Poste de Asherá. Elias então propôs um teste ao povo para provar quem era o Deus verdadeiro. O Deus que consumiria o touro sacrificado deveria ser reconhecido por todos. O povo considerou isso justo e concordou. Primeiro Baal foi invocado, mas em vão. Não havia fogo, nem qualquer prova de que Baal fosse um Deus vivo, apesar das orações e dos ferimentos rituais auto-infligidos por seus profetas. Durante a maior parte do dia, eles mancaram ao redor do altar, sob um sol escaldante, enquanto Elias os zombava impiedosamente, o que só aumentou seu frenesi. 1 Reis capítulo 18, versículo de 18 a 29. Agora é a vez de Elias. Usando 12 pedras, ele prepara um altar que havia sido derrubado, provavelmente por instigação de Jezebel. Em seguida, ele ordena que o povo encharque a oferta e o altar com água 3 vezes e até mesmo a vala ao redor do altar, com cerca de 32 metros de cada lado, é enchida de água. 1 Reis capítulo 18, versículo de 30 a 35. Por volta da hora da oferta vespertina diária de cereais, Elias ora uma vez para Yahvé e ele envia fogo do céu para consumir não apenas a oferta, mas também a lenha, as pedras, o altar e a água na vala. 1 Reis capítulo 18, versículo 36 a 38. Quando todo o povo vê isso, prostra-se com o rosto em terra e diz: Yahvé é o verdadeiro Deus, Yahvé é o verdadeiro Deus. Então Elias manda matar os 450 profetas de Baal no vale de Quisson, onde correm torrentes. Respondendo à oração de Elias, Yahvé põe fim à seca com uma chuva torrencial. Então Elias, auxiliado pelo poder de Yahvé, correu à frente da carruagem de Acabe para Jezreel, em 1 Reis 18, 39 a 46. Então, Jezabel, ao saber da morte dos profetas de Baal, a rainha Jezabel jurou matar Elias. Aterrorizado, Elias fugiu cerca de 140 quilômetros para sudeste até Berzabá, a oeste do sul do Mar Morto. Lá deixou seu servo, aventurou-se mais profundamente no deserto e orou pedindo a morte. Neste lugar, o anjo do Senhor lhe apareceu para prepará-lo para uma longa jornada até Horebe, o monte do verdadeiro Deus. O que ele comeu o sustentou durante os 40 dias da viagem, percorrendo uma distância de cerca de 320 quilômetros. Em Horebe, o Senhor falou com ele após uma demonstração impressionante de seu poder, vento, terremoto e fogo. Mas o Senhor não estava presente nessas manifestações. Ele não era a natureza deificada nem a personificação das forças naturais. Essas forças naturais são meramente expressões de seu poder ativo, em contraste com Baal, falso deus dos céus, das tempestades, do clima e da vegetação. Forças naturais personificadas e idolatradas. Yahvé mostra a Elias que ele ainda tem trabalho a fazer como profeta. Ele corrige a ideia de Elias de que ele é o único adorador de Yahvé em Israel, dizendo-lhe que há 7.000 que não se curvavam a Baal. Em seguida, envia Elias de volta à sua missão, designando 3 homens para serem ungidos e comissionados para trabalhar com Yahvé. Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu próprio sucessor.
1 Reis capítulo 19, versículo de 1 a 18. Ele nomeia Eliseu como seu sucessor. Mais tarde, Elias viaja para Abel-Meolá, cidade natal de Eliseu, e o encontra arando um campo. Elias lança sobre ele as suas vestes oficiais, simbolizando assim sua nomeação ou unção. Daquele dia em diante, Eliseu o segue continuamente como seu servo e ainda está com Elias quando este precisa profetizar novamente contra Acabe. O rei ganancioso adorador de Baal havia se apoderado ilegalmente de uma vinha que era propriedade hereditária de Nabote. O jezreelita, permitindo que sua esposa Jezabel o acusasse falsamente e com falsas testemunhas e juízes injustos, tramasse o assassinato de Nabote. Então Elias encontrou Acabe na vinha e lhe diz que seu sangue será lambido por cães no mesmo lugar onde o sangue de Nacobe foi lambido, anunciando também um destino semelhante para Jezabel. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 e também capítulo 21, versículos de 1 a 26. Cerca de 3 anos depois, Acabe morreu em batalha. Seu carro foi lavado perto do tanque de Samaria e cães lamberam seu sangue. No entanto, a execução de Jezabel só ocorreu cerca de 14 anos depois. Acabe foi sucedido por seu filho Acasias. Esse rei seguiu os passos perversos do seu pai. Quando se feriu em um acidente, foi até o falso deus Baal Zebude, deus de Ecrom, para perguntar sobre o desfecho de sua doença. Elias transmitiu-lhe a palavra de Yahvé. Por causa de sua conduta, ele certamente morreria. Enquanto Acasias enviou sucessivamente 3 grupos, cada um composto por um líder com 50 homens, para procurar Elias, o profeta fez descer fogo do céu para aniquilar os 2 primeiros grupos, mas devido à súplica do terceiro líder, voltou com ele para pronunciar pessoalmente o julgamento contra Acasias. 1 Reis capítulo 22, versículo 1, versículo 37, versículo 38 e 2 Reis capítulo 1, versículo de 1 a 17. Chega o momento em que Elias deve transferir o seu manto oficial de profeta para Eliseu, que já estava bem preparado e havia sido nomeado anos antes. Tudo isso ocorre durante o reinado de Jorão de Israel, sucessor de seu irmão Acasias. Neste momento, Elias vai para Betel, de lá para Jericó e em seguida desce até o rio Jordão, acompanhado por Eliseu durante toda a viagem. Quando este momento chega, Eliseu é recompensado por sua fidelidade ao ver uma carruagem de fogo, cavalos de fogo e Elias ascendendo ao céu em um redemoinho. Então Eliseu pega a túnica oficial de Elias, que havia caído dele, e 2 porções, como a porção de um filho primogênito, do espírito de Elias, vem sobre ele, um espírito de coragem e zelo absoluto pelo Senhor Deus dos Exércitos. Capítulo 2 de Reis, versículo 2, de 1 a 13, e 1 Reis de 19, versículo 10 e 14. Compare com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Elias não morreu nessa ocasião, nem foi para um reino espiritual invisível, mas foi transferido para outra missão profética. Em João capítulo 3, versículo 13, você vê isso. A prova disso é que Elias não viveu nenhum período de luto por seu mestre. Alguns anos após sua ascensão na tempestade, Elias ainda estava vivo e atuante como profeta, desta vez profetizando contra o rei de Judá. Devido à conduta perversa do rei Joroão de Judá, Elias escreveu-lhe uma carta expressando a condenação de Yahvé, condenação que se cumpriu pouco tempo depois. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículos de 12 a 15. O relato bíblico atribui 8 milagres a Elias. São eles: primeiro, impedir a chuva;
Segundo, garantir que o suprimento de farinha e azeite da viúva de Serepta nunca acabasse. Terceiro, ressuscitar o filho da viúva. Quarto, invocar fogo do céu em resposta a uma oração. Quinto, trazer chuva para acabar com a seca em resposta a uma oração. Sexto, invocar fogo sobre um capitão do rei Acasias, seus 50 homens. Sete, invocar fogo sobre um segundo capitão e seus 50 homens e dividir o rio Jordão, golpeando-o com sua veste oficial. Sua ascensão ao céu também foi um milagre, embora tenha sido um ato direto de Deus. O apóstolo Paulo, sem dúvida, refere-se a Elias quando falou de Samuel e dos outros profetas que, pela fé, trouxeram justiça. Houve mulheres que receberam de volta os seus mortos pela ressurreição. Portanto, ele está entre as nuvens de fiéis testemunhas da antiguidade, segundo o texto bíblico. Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 35 e capítulo 12, versículo 1. O discípulo Tiago aponta para Elias como prova da eficácia das orações de um homem com a mesma mentalidade que serviu a Deus em justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 16 a 18. Sua obra foi profética em relação a acontecimentos futuros. Aproximadamente 450 anos depois da época de Elias, Malaquias profetizou que Elias apareceria antes da vinda do grande e terrível dia de Yahvé. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Os judeus, nos dias de Jesus, aguardavam ansiosamente a vinda de Elias para que essa profecia se cumprisse. Mateus capítulo 17, versículo 10. Alguns pensavam que Jesus era Elias. Mateus capítulo 16, versículo 14. João Batista usava uma roupa de pelos e um cinto de couro na cintura, como Elias, mas negava ser o próprio Elias. Capítulo 2, segundo Reis, capítulo 1, versículo 8, e Mateus, capítulo 3, versículo 4. E João, capítulo 1, versículo 21. O anjo não havia dito a Zacarias, pai de João, que João seria Elias, mas que ele seria o espírito e o poder de Elias, para preparar para Yahvé um povo bem preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. Jesus indicou que João havia realizado esta obra, mas os judeus não o reconheceram. Mateus capítulo 17, versículo de 11 a 13. Após a morte de João, Elias e Moisés foram vistos na transfiguração de Jesus, indicando que a obra realizada por Elias representava algo ainda futuro. Isso em Marcos capítulo 9, versículo de 1 a 8. Esta é a história bíblica do profeta Elias e todas as consequências de sua profecia. Elias, um profeta deprimido que recebe de Deus, supostamente recebe de Deus uma missão, um trabalho a realizar. Aqui não estamos fazendo uma exegese, mas contando como está escrito exatamente na Bíblia o que quer dizer a história de Elias. Um grande abraço, tchau, tchau.